Olá, muito obrigado por você ter entrado em nosso vídeo novamente. Se você achar interessante, você pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se você gostar, você pode também dar aí o seu like, isso nos ajuda bastante. E o tema de hoje é um tema bastante importante. E muito obrigado, logicamente, por você ter entrado em nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Quem sabe você se encontra em uma encruzilhada, você não tem conseguido dormir à noite, indeciso, sem saber o que fazer. Interessante que nas escrituras sagradas, lá no Antigo Testamento, eles tinham alguns meios, alguns métodos de tomar decisões acertadas, e um deles era conhecido como profetas. Os profetas, por sua vez, se comunicavam com Deus, e estes, por sua vez, transmitiam a vontade de Deus para o povo, tendo o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor pediu, e estes profetas davam um norte para as pessoas. E às vezes era para um conjunto de pessoas, para todo um povo, e às vezes para indivíduos em particular. Estes profetas tinham sonhos, muitas vezes tinham visões, e muitas vezes ouviam a voz de Deus diretamente. E havia também algo bastante interessante naqueles dias, que era uma pedra, ou duas pedras na verdade, chamadas Urim e Tumim. Não se sabe se eram a mesma pedra dividida em duas partes, se eram realmente duas pedras de alto brilho que ficavam no peitoral do sumo sacerdote. E quando eles estavam em dúvida se deveriam ir para uma guerra ou não, tomar determinada decisão, levantar acampamento e continuar a viagem ou não, então eles rogavam a Deus, oravam a Deus, e Deus respondia através dessas pedras, do Urim e Tumim. Quando a pedra da direita era tomada aí por um brilho sobrenatural, um grande brilho, Deus estava dizendo sim, podem ir para a guerra que a vitória é certa, podem levantar acampamento, podem fazer isso, podem fazer aquilo. Mas quando Deus estava dizendo não, aquela pedra da esquerda ficava ofuscada por uma nuvem, perdia o seu brilho, e Deus estava dizendo não, não faça tal coisa, não viaje, não vá para esta guerra. Que maravilhoso, né? Que bom, né, amigo, se nós tivéssemos essas pedras em nossa casa, diante de dúvidas que nos cercam. Compro essa casa ou não compro? Vendo ou não vendo? Troco o carro ou não troco? Caso com essa pessoa ou não? Termino esse relacionamento ou não termino? Faço esse investimento ou não faço? E nós tivéssemos então estas pedras e Deus nos responderia sim ou não. Seria realmente maravilhoso. Nós temos um outro exemplo nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, que foi um episódio bastante interessante. Após a morte de Judas e a ascensão de Cristo, os 11 apóstolos resolveram escolher alguém que ficaria no lugar de Judas Iscariotes. E duas pessoas foram apontadas, uma delas chamava-se José e a outra chamava-se Matias. E eles estavam diante de um dilema: qual destes dois homens deveria tomar o lugar de Judas no apostolado? E a decisão estava diante deles. E as Escrituras nos apresentam algo interessante que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 24 em diante, nos diz o seguinte, eu leio para você. Diz assim: E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E o verso 26 nos responde o seguinte:
E os lançaram em sorte, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Interessante que o verso 26 é muito claro. Diz o seguinte: e os lançaram em sorte. Nós não sabemos exatamente como se procedeu este sorteio que eles fizeram. Se eles colocaram os nomes dos dois dentro de um vasilhame de barro, dentro de um jarro, sacudiram, colocaram a mão lá e o que saiu foi escolhido. Não sabemos exatamente. O fato é que o texto é muito claro. Foram lançados em sorte, para descobrir qual seria a vontade de Deus naquela ocasião. Interessante que esse método não foi um método isolado. Parece que esta era uma prática também lá nas escrituras do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel saiu do Egito rumo à terra prometida, a terra de Canaã, quando lá chegaram, a terra deveria ser dividida entre as tribos de Israel. Qual foi o método que eles escolheram para determinar qual seria a vontade de Deus, que tribo receberia determinada parte? Novamente, as escrituras nos falam que eles também lançaram sorte. Também nós temos outros exemplos na Bíblia. Havia uma prática no Antigo Testamento, um cerimonial, em que eles escolhiam dois bodes, um era o Azazel e o outro era o bode para o Senhor. Como escolher entre os dois bodes? Novamente, jogavam sorte. Novamente, eles descobriam através da sorte. Há outros exemplos como estes nas Escrituras. O caso de Acã, descobrir quem estava com a vida manchada e as vitórias estavam sendo interrompidas, foram jogando, lançando sorte até cair em Acã. Mas talvez você se pergunte, e hoje? Como descobrirmos a vontade de Deus para a minha vida? Como saber se eu devo comprar ou não devo comprar determinado objeto? Será que eu poderia encontrar um método eficaz para isso? Sem dúvida alguma, um dos instrumentos que nós deveríamos usar para descobrir a vontade de Deus para as nossas escolhas é o livro sagrado, as Escrituras Sagradas. E há rios de sabedoria nesse livro. Vou dar apenas 2 exemplos do que está nas Escrituras Sagradas. No livro de Provérbios é muito claro, dizendo: não te demores na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti. Ou seja, de maneira muito clara, as Escrituras estão dizendo: não vá muito na mesma casa, não fique sempre enfiado na mesma casa. E realmente isso é motivo de muitas brigas, de muitas contendas. A pessoa começa a ir demais no mesmo lugar, daqui a pouco realmente dá um problema sério. Outro texto: não tome que aquele que se mete em questões alheias é como alguém que agarra as orelhas de um cachorro quando passa. Você já fez a experiência? Um cachorro estranho, que não é seu, cachorro que está passando, você mexer nas orelhas dele? E assim é aquele que se mete em questões alheias. Há rios de sabedoria nas Escrituras que nos ajudarão a tomar decisões acertadas. Mas esta leitura das Escrituras deve ser uma leitura atenta, calma, vagarosa e sempre nos perguntando, como perguntou Samuel para o Senhor: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É claro que a Bíblia não tem orientações particulares para a sua vida, ela mostra mais a vontade geral de Deus para a nossa vida. Não há nas Escrituras: não case-se com esse homem, case-se com esta mulher, compre esse objeto, não compre esse objeto. Logicamente que não temos, mas ela nos mostra a vontade geral de Deus para a nossa vida. As Escrituras também não devem ser usadas como uma espécie de um talismã. Algumas pessoas, quando vão viajar, colocam às vezes um Novo Testamento no bolso, achando que estão protegidos, que estão com aquele amuleto, aquele talismã com elas. Não é esta a função das Escrituras. Alguns mantêm as Escrituras abertas sobre sua mesa, achando assim que vão estar livres de males,
que há um poder mágico no livro aberto. Nós não estamos contra as pessoas abrirem a sua Bíblia, deixarem aberta sobre uma mesa, não é isso. Mas a função dela não é essa. Ela tem que estar realmente dentro do nosso coração, as palavras gravadas na nossa mente, no nosso coração, para ter efeitos, para ter virtude realmente. Um outro método que podemos usar para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida é o uso da nossa consciência. Exatamente, parece que Deus colocou um despertador, uma campainha em nossa mente. Sempre quando vamos fazer algo errado, a campainha toca: olha, isso não é certo, isso não é correto. Nós temos essa impressão dentro de nós. Temos então esse despertador dentro de nós que dispara. Mas nós temos que entender que a consciência não é a voz de Deus. É um despertador que nos chama a atenção e pode nos auxiliar muito em alguns momentos se dermos ouvido a esta voz. Mas é lógico que essa consciência não é um guia seguro, porque, segundo as Escrituras, ela pode ser cauterizada. Como diz em 1 Timóteo 4, verso 2, que alguns indivíduos cauterizaram a sua consciência. O que significa isso? O que é uma cauterização? Este é um argumento, uma palavra médica, que significa queimar parte do corpo, removendo ou fechando alguma região. Uma parte sensível do nosso corpo, que sabe que não se cicatriza mais, que está muito sensível ao toque. Então essa parte ela é cauterizada, calejada. Então a pessoa ali já não vai mais sentir as dores, a sensibilidade vai deixar de existir. Então há pessoas que têm a sua mente cauterizada. Ela, com o tempo, o erro parece tornar-se certo. Daqui a pouco ela não tem mais essa sensibilidade, né, que tinha inicialmente quando fazia alguma coisa errada. E o erro passa a tornar-se algo até certo na vida dela. E no mundo real, na medicina, é usado o eletrocautério para cauterizar e também a cauterização química. E a nossa mente pode ser cauterizada, né? Nos acostumarmos com o erro. Outro item importante para tomarmos nossas decisões acertadas seria avaliar as causas. O critério da avaliação da consequência. Sabe, Deus nos deu uma mente inteligente para nós raciocinarmos, para nós pensarmos, para tomarmos a nossa decisão. Então nós devemos avaliar os casos precedentes. Você quer comprar um carro? Então converse com pessoas que já compraram esse mesmo carro que você vai comprar. Você pode ir na internet, opinião do usuário, né? Se todos estão dizendo, olha, não é bom, o motor tem falhado, os freios não são bons, esse carro é muito gastador, você vai assim mesmo comprar esse carro? Não faça um histórico de pessoas que já passaram por aquela situação. Algumas perguntas teremos que nos fazer. Se eu tomar essa decisão, se eu comprar esse imóvel, se eu mudar de emprego, de trabalho, o nome de Deus será honrado ou desonrado? Outra pergunta: se eu tomar essa decisão, meus filhos se sentirão orgulhosos ou terão vergonha de mim? Certo? São perguntas a serem feitas. Se eu fizer isso, minha família será honrada ou será manchada? Então analise as possíveis consequências da sua decisão. Isso é muito importante. Outro fato importante é procurar conselhos. Mas conselhos com pessoas sábias, né? Conselho com compadre, com comadre, pessoas que não têm conhecimento de causa sobre o assunto que em questão, pessoas experientes. Provérbios 15, os versos 22 e há outros textos das Escrituras são muito claros, diz que no muito conselho não falta sabedoria. Claro que é preciso ser humildes, sermos humildes para pedirmos conselhos a certas pessoas. Nós temos nas Escrituras um caso trágico. O rei Róporo, que
foi filho nada mais, nada menos de Salomão. Salomão, o homem sábio que passou por esse planeta, escreveu o livro de Provérbios. Seu filho era para ser um homem tão sábio quanto ele, mas este homem cometeu um erro gravíssimo. Ao assumir o trono, assumir o poder no lugar de seu pai, o povo procurou ele e disse: olha, Roboão, o teu pai aplicou impostos muito pesados aqui no nosso reino, sobre nós, e não era para menos, né? Salomão tinha, imagina, 1000 mulheres dando despesa, cosmético, produtos de beleza, vestidos. Então a despesa do reino era muito alta, e aí Salomão apertou nos impostos e estava oprimindo o povo de certa forma. E o povo agora procura Roboão, filho de Salomão, e diz: olha, dá uma aliviada, teu pai nos judiou aí. E as escrituras nos apresentam que ele buscou os conselheiros idosos e experientes do seu pai. Agora veja bem, esses homens eram homens experientes. Salomão era um homem sábio e se aconselhava com esses homens. Então veja o nível desses conselheiros. E sabe o que os conselheiros disseram? Os mais velhos disseram: olha, se você afrouxar um pouco a questão dos impostos, diminuir, o povo vai te amar. Você será benquisto, valorizado pelo povo. E o Roboão disse o seguinte: olha, foi lá para o povo e disse: olha, eu quero 3 dias para dar a resposta. Mas nesses 3 dias, as escrituras dizem que ele se aconselhou, sabe com quem? Com os amigos da infância, os jovens. E sabe o que os jovens disseram para ele? Então esses jovens disseram: não, você aperta mais nos impostos ainda, aperta mais. E eu leio nas escrituras, no livro de 1 Reis, capítulo 12, e os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha a resposta dele: se você acha que meu pai foi duro, vocês não estão vendo nada. Eu vou ser muito pior ainda que meu pai. Foi o caos. Foi o caos. Ele teve que fugir para não ser apedrejado. E as 12 tribos de Israel se dividiram. 10 para um lado, 2 para o outro, e viveram até em guerra entre si. Porque um cabeça dura não ouviu o conselho dos experientes. Procurou o conselho de jovens que não tinham experiência de nada. Meu amigo, às vezes nós olhamos para os nossos pais, puxa, nossos pais são velhos, não conhecem nada sobre a internet, não sabem fazer uma pesquisa no Google, né? Mas às vezes aqueles conselhos que nós rejeitamos são os melhores conselhos para a nossa vida. Então busque conselho, pessoas experientes. Então procure pessoas que possam discernir desapaixonadamente os prós e os contras daquilo que você vai fazer. Mas lembre-se, não torne-se também um escravo de conselhos. Você tem que avaliar aquilo que você ouve, tornar-se um independente. Você tem que caminhar com seus próprios pés também. Um outro conselho que eu daria é você fazer uso da boa literatura. Exatamente, há muitas biografias de pessoas que passaram por aquilo que você está passando. Aí você pode ler essas histórias, bons livros que contam a história de pessoas que atravessaram pelo vale da decisão que você está atravessando, e essas decisões poderão ajudá-lo nesses momentos difíceis. Ok, eu gostaria de terminar esse vídeo falando de um último método que eu uso para descobrir a vontade de Deus, para tentar tomar decisões acertadas em minha vida, que é o caso do novelo de Gideão. Talvez você já tenha entrado em contato com essa história. Gideão foi chamado por Deus para libertar o povo de
de Israel da garra dos seus inimigos. Ok, Gideão, vou te usar para libertar o povo de Israel, teu povo, das garras dos teus inimigos. Gideão ficou bastante preocupado. Será, Deus, que o Senhor vai me usar mesmo? E ele fez uma proposta para Deus. Ele disse: olha, Senhor, se o Senhor vai me usar mesmo, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar um novelo de lã, possivelmente de ovelha, lá na rua durante essa noite. E se amanhã pela manhã eu encontrar o novelo encharcado de água e a terra toda seca na volta, aí sim, aí eu acredito, aí o Senhor de fato vai me usar mesmo. A noite passou, na manhã seguinte Gideão foi lá, a terra estava toda seca na volta, ele pegou o novelo de lã, espremeu e tirou uma taça de água. Mas ele não se deu por satisfeito. Disse: não, Senhor, por favor, Senhor, não se levante contra mim, não fique aborrecido. Mas se realmente o Senhor vai me usar mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário agora. Amanhã a terra vai estar toda molhada na volta e o novelo terá que estar seco. E não deu outras. Gideão chegou no outro dia cedinho, o novelo estava seco e a terra estava toda encharcada. E ele entendeu: realmente Deus vai me usar. Esse é um método que eu tenho usado, amigos. Claro que não é no sentido de colocar um novelo de lã, mas esse método eu usei para me tirar de muitas situações difíceis. E toda vez que eu desobedeci, eu realmente me dei mal. Muitas vezes eu fiz da seguinte forma, e vou contar a minha experiência agora, começando por este canal que nós abrimos aqui. Por muito tempo pessoas me insistiram: olha, abre um canal, entra na internet, fala sobre as escrituras, né? Faz a tua participação. E eu relutei muito. E numa ocasião, um amigo insistiu bastante, e eu, isso há pouco tempo atrás, eu acho que questão de 1 mês ou 2, e eu comecei a preparar material e fiz uma prova com Deus. Olha, Senhor, se eu vou postar esse vídeo, mas se até o horário tal a pessoa X me ligar, eu vou postar os vídeos, eu vou abrir esse canal. E não deu outra. Um horário exatamente estabelecido, quer dizer, não passou aquele limite, a pessoa me ligou e eu digo: tá bom, Senhor, eu vou obedecer. Só que temos que crer nisso. Há poucos dias eu estava passando por uma indecisão muito grande. Eu não sabia se continuava uma certa atividade ou mudava um pouco a atividade. E eu propus para Deus o seguinte: eu coloquei à venda um objeto de um certo valor, valia pelo menos o preço de um carrinho velho. E fiz uma proposta para Deus: olha, Senhor, se até, isso foi uma terça-feira, se até na próxima sexta, 2, 3 dias, eu vender esse produto e não baixo o valor, a não ser, esse é o valor limite, não baixo 1 centavo. Se a pessoa me pagar esse valor até sexta-feira, eu vou mudar de atividade. Parece algo bastante simples, né? Mas às vezes não é fácil vender em 2, 3 dias um objeto caro, né? Não estava dando também, né? Antes da sexta, me aparece um senhor aqui, que liga, né? E já disse assim: ó, já tô indo com o meu caminhãozinho buscar. Chegou aqui: mas não dá para fazer uma diferençazinha, enfim, olha, tanto. Baixei um pouquinho do valor que eu tinha oferecido, mas dentro do valor que eu propus para Deus. Não reclamou de nada. Ficou feliz. E fizemos uma boa amizade, conversamos bastante. E na conversa, olha só o que ele me contou. Que coisa interessante, né? Ele me contou que estava para comprar um carro, que o vizinho havia oferecido para ele um carro. Não sei se eu vou contar com a riqueza de detalhes como ele me contou. Talvez ele até assista esse vídeo, né? Não é um amigo íntimo, é uma pessoa que eu conheci recentemente.
Ele me contou que estava para um vizinho ofereceu um carro mais novo do que ele tinha. Quer comprar o meu carro? Ele, não, mas eu não tenho dinheiro no momento. Não, compra sim, porque insistiu com ele para comprar. E ele ficou muito indeciso. Se é compra, não compra. Será que faço um negócio, não faço? Aquelas indecisões que todos nós passamos. E aí ele falou com Deus e disse, olha senhor, se amanhã a primeira pessoa que eu encontrar na rua for o vizinho, eu vou comprar esse carro. Esse vai ser o sinal. Eu propus isso para Deus. O dia passou, a noite passou, ele até tinha se esquecido. E ele me contando isso. E ele disse que quando abriu a porta da cozinha, da porta da casa, não sei exatamente se foi da cozinha ou da frente, quem é que estava debruçado no muro? O vizinho. E a primeira coisa que o vizinho disse, e aí, vamos comprar o carro ou não vamos? E ele comprou o carro. E ele disse para mim, olha, não senti pagar o carro. Não senti. Veja, eu fazendo a minha prova com Deus, Deus enviou uma pessoa que contou da sua prova com Deus. Eu não sei se esse negócio foi um bom negócio para ele, mas ele me socorreu num momento muito difícil da minha vida, num momento que eu estava precisando muito daquela venda. Entendeu? Eu já fiz várias vezes. As vezes que eu desobedeci, eu realmente me dei mal. E vou contar uma das vezes que eu não acreditei, que eu racionalizei, achei que Deus não estava falando, quem sabe. Eu queria comprar uma caminhoneta a diesel. Naquela época, isso faz muitos anos atrás, era uma caminhoneta a diesel, uma Saveiro a diesel. Fiquei obcecado, eu quero uma caminhoneta, quero. Terminei vendendo um carro praticamente zero que eu tinha e ainda dei mais um dinheiro, voltei mais um dinheiro pela caminhonete. Mas antes eu fiz uma prova com Deus, Senhor, compro ou não compro? Aí eu fiz a prova e Deus, não compro. Eu disse, não, acho que não, acho que Deus não entendeu bem, eu vou fazer de novo. E aí comecei, eu não lembro se na segunda vez Deus disse sim, eu digo, não, vou fazer de novo, Deus não, e depois Deus disse sim. E por fim eu fiz o negócio. Ou seja, esse é o grande problema, de não acreditar na resposta de Deus. Eu comecei a fazer as provações até Deus responder o que eu queria que Ele respondesse. Não passou 30 dias, me apareceu um sistema, um Detran, restrição administrativa por inquérito policial. E aí foi o calvário. Foi o calvário, com aquela caminhoneta. Resumindo, perdi muito dinheiro. Tive que tirar o motor a diesel, tive que vender ela por menos da metade do preço, foi só prejuízo. Me dei muito mal. Então, meu amigo, se você fizer uma prova com Deus, obedeça a voz de Deus. O Senhor quer te dar vitória. O Senhor é contigo. Você precisa de uma decisão? Converse com Deus. Faça uma prova com Ele. Fazei prova de mim, diz o Senhor. E Ele, meu amigo, vai responder a tua indagação, o teu questionamento. Ele vai dar um norte para a tua vida. Você tomar uma decisão em cima da palavra do Senhor, do assim diz o Senhor. Não há como errar, não há como ser frustrado, não há como chorar amarguras. Deus te abençoe e ore comigo nesse momento.